Nós estamos a constituir aqui, através de um centro Digital Twin que está instalado neste espaço, que pode haver um desenho e uma constituição de funcionalidade desse protótipo. Por exemplo, imaginemos um drone. É constituído digitalmente, é testado digitalmente, inclusivamente tem alguma componente de funcionalidade, ou seja, testar as asas, o stress que as asas podem ter que operar, a autonomia, a longevidade, a capacidade de carga, para dar alguns indicadores mais técnicos, e que se pode fazer isso digitalmente. Olá. O PCI, o Parque de Ciência e Inovação da região de Aveiro, celebra este ano 8 anos. Com 5 unidades de negócio, 115 empresas, entre as quais startups, scale-ups e empresas corporate, afirma a região como um polo de inovação tecnológica. Sobre este percurso e visão estratégica para o futuro, falamos com Luís Barbosa, diretor-geral do PCI. O Luís lidera há praticamente 2 anos, depois de uma carreira internacional, voltou a Aveiro. Que papel desempenha hoje o PCI no mapa da inovação em Portugal? O PCI representa um papel efetivamente fundamental, e a razão desse papel nasce da sua estratégia, mas antes da sua estratégia nasce da sua constituição como entidade empresa. Portanto, nós somos uma sociedade anónima, com uma estrutura acionista bem definida. Essa estrutura acionista é composta por entidades públicas e entidades privadas, em que tem à cabeça, eu diria, em maioria absoluta, ou seja, 56% da Universidade de Aveiro, do qual o nosso reitor, o senhor reitor da Universidade de Aveiro, é simultaneamente o presidente do Conselho de Administração do PCI. E depois tem entidades públicas e entidades privadas. Entidades públicas das autarquias, a Câmara de Aveiro, a Câmara de Ilha, toda a organização regional, a estrutura regional de autarquias da região de Aveiro. E depois tem entidades privadas, como, por exemplo, o Grupo Visabeira, como, por exemplo, o Novo Banco, como outras entidades representativas do setor privado em Portugal. Ou seja, temos uma constituição acionista que eu considero extremamente interessante. Por ter esta mistura de Por público e ter privado. este mix, exatamente, de público e privado. Reunimos mensalmente em Conselho de Administração com uma decisão muito ágil, que efetivamente também é, na sua gênese, um dos segredos, eu diria, da nossa agilidade e do nosso papel, como refere, fundamental na nossa atividade no ecossistema de inovação. E depois, por base fundamental, aquilo que eu referi, aquilo que eu descrevi, é que há uma imersividade, entre aspas, em termos daquilo que são empresas, aquilo que são entidades públicas. Ou seja, nós discutimos e nós decidimos em conjunto. E depois reflete-se na execução aquilo que é o PCI na sua Constituição. Num país em que já tem uma rede alargada de incubadoras, parques de ciência e tecnologia, o que é que distingue este parque de outros? Que vantagens concretas é que oferece? Ora bem, referindo àquilo que eu disse anteriormente, na sua Constituição, na sua gênese, foi criada e constituída uma estratégia para esta casa, para o Parque de Ciência e Inovação da região de Aveiro. Essa estratégia tem uma base fundamental que é sustentabilidade. Ou seja, o PCI está a trabalhar para ser sustentável, querendo dizer que não estamos dependentes de financiamento público, estamos sim a constituir uma dependência de resultados. Não para lucro, mas para reinvestimento. E para isso ser possível, estamos a executar aquilo que é tecnologia. Ou seja, este local onde nós estamos a conversar é representativo. E a base fundamental em termos estratégicos é que estamos a executar a tecnologia, estamos a constituir aquilo que é o nosso roadmap de suportar startups, facilitar inovação, facilitar a criatividade, com uma componente muito clara que é tecnologia. A tecnologia pretende ser não um produto em si, mas um facilitador daquilo que é a inovação em Portugal, daquilo que é uma ideia que nasce de um empreendedor, daquilo que se constitui como uma empresa, e depois usar a tecnologia para, por exemplo, tornar visível um protótipo de uma empresa, de um produto,
dá-lhe métricas de evolução, dá-lhe constituir métricas evidentes da sua funcionalidade, porque isto são os constituintes fundamentais daquilo que é uma taxa de sucesso que uma empresa startup deve ter. E como nós, no PCI, entendemos que visibilidade de crescimento de um produto ou de um serviço em inovação é fundamental para efeitos de avaliação de um empreendedor, para efeitos de avaliação de um investidor, para ir a uma ronda de financiamento, a visibilidade é fundamental. Portanto, indo à sua questão, fundamentalmente, nós entendemos o roadmap de inovação e da PCI como Parque de Ciência e Inovação facilitador da inovação e de criatividade, em que a tecnologia que aqui está investida irá facilitar e irá tornar muito mais ágil aquilo que é a taxa de sucesso das empresas startup que estão aqui constituídas. Temos focos estratégicos bem definidos em termos de tecnologia, digital twin, imersividade, etc., e que efetivamente é um dos elementos diferenciadores daquilo que é a nossa Constituição em Portugal. O parque está instalado num terreno com 36 hectares, tem ainda vários lotes disponíveis. Em que fase de expansão do parque é que estamos? Nós temos lotes bem determinados e temos lotes infraestruturados. Esses lotes pretendem ser o quê? Pretendem ser espaços onde empresas startup que percorrem a cadeia de inovação que nós acabamos de falar, ideia, inovação, incubação, tornar maturidade no produto ou no serviço e tornar-se um modelo de negócio de sucesso para escalar, focando muito numa base de Deep Tech, que é constituída Deep Tech, ou seja, tudo que é tecnologias digitais, mobilidade, espaço, todas as áreas que envolvem o chamado Deep Tech. O nosso objetivo é reter essas empresas, ou seja, reter de forma a que elas não se tornem apetecíveis para um investidor internacional, Que vão embora. nomeadamente não europeu, que temos casos, e que podem sair, nomeadamente sair da Europa. Portanto, a nossa missão é, numa perspectiva de impacto no investimento que estamos a fazer e no impacto do financiamento público, que também elas possam ser alvo, de as reter neste espaço, constituir nesses lotes um espaço, um edifício, quiçá, de especialização naquele setor em particular onde essa empresa atua, no sentido de retê-la, atrair capital público, capital humano, atrair investidores inclusivamente e, sobretudo, de sublinhar, ser ela própria inspiradora física e ativa de outras startups naquele setor em particular que possam efetivamente ler esse percurso, inspirar-se e ser também mais um outro caso de sucesso. Esses lotes irão ter edifícios nesse setor como eu referi, mas também terão áreas técnicas e também terão áreas de incubação para essas empresas levitarem, entre aspas, no ecossistema em que essa empresa irá atuar. Temos setores como a microeletrónica, semicondutores, como materiais avançados e outros setores, saúde e outros setores em que estamos com foco estratégico de desenvolver para esses lotes centros de excelência. Cronologicamente, podemos perceber qual é o tempo? Cronologicamente, ora bem, nós estamos, neste ano temos já 2 projetos que estão em processo de desenvolvimento e de submissão a financiamento público, dentro da estrutura PRR que está neste momento a ser executada pelo nosso governo, e temos mais 2 projetos para executar no próximo ano de 2027. Portanto, temos aqui um roadmap bem definido, dentro dos nossos recursos e a nossa capacidade instalada, e que, efetivamente, nestes próximos 3 anos, o nosso objetivo de ter pelo menos 3 a 6 lotes ocupados em termos de centros de excelência. Há pouco falou da Digital Factory, onde nos encontramos, uma infraestrutura que integra inteligência artificial, digital twin. Pode dar exemplos práticos do que é que pode ser feito aqui? Aqui nós temos uma constituição de 2 polos fundamentais. O PCI posiciona-se como líder de 2 testbeds, em que são programas de financiamento que o Governo tem vindo a desenvolver nestes últimos 3 anos. Uma testbed que está focada na área da multimídia e comunicação. Outra testbed na área de Deep Tech, ou seja, mobilidade, tecnologia espacial, de outras áreas associadas. Smart Cities. Smart Cities, exatamente. E que cada uma delas, dentro das suas rúbricas de financiamento, nós estamos a executar tecnologia, que é estes espaços que acabamos de falar. Basicamente, o que se pode fazer aqui é
imaginemos um produto que uma startup está em fase de início, que é uma ideia que se está a constituir em termos de, eventualmente, um conceito de design ainda, que depois vai escalar para um conceito físico. Normalmente este passo entre o conceito de design, que ainda é digital, e o conceito físico, além de ser custoso, é complexo para uma startup e para um empreendedor. Nós estamos a constituir aqui, através de um centro Digital Twin que está instalado neste espaço, que pode haver um desenho e uma constituição de funcionalidade desse protótipo. Por exemplo, imaginemos um drone. É constituído digitalmente, é testado digitalmente, inclusivamente tem alguma componente de funcionalidade, ou seja, testar as asas, o stress que as asas podem ter que operar, a autonomia, a longevidade, a capacidade de carga, para dar alguns indicadores mais técnicos, e que se pode fazer isso digitalmente. Porquê? Porque, efetivamente, através dessas atividades, pode-se, como eu disse há pouco, tornar visível aquilo que, numa fase ainda muito inicial, um produto, uma startup, tem como capacidade, como inovação e como criatividade para ser atrativo para um investidor, por exemplo. Portanto, Digital Twin, estamos aqui com capacidade, temos aqui estrutura de design e de leitura digital que podemos fazer. Depois há outra coisa que temos aqui como capacidade única, e que o feedback que temos recebido também o reforça, que é um centro multimídia. Ou seja, nós temos capacidade neste espaço para desenvolver aquilo que se chama a imersividade dinâmica de estruturas autónomas. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, um robô. O robô, constituído fisicamente, tem que aprender, tem que ter na sua componente inteligência artificial, aprender as dinâmicas, os movimentos, a ergonomia, etc. Nós temos essa capacidade neste momento de desenvolver aqui. Ou seja, ter, através de uma estrutura de inteligência artificial, através de uma leitura dentro deste ecrã que está aqui atrás de nós, poder fazer leitura, aquilo que se chama em termos de leitura imersiva, de um robô aprender com movimentos, um movimento de ergonomia, um movimento de transporte, um movimento de carga, etc. E depois, uma das capacidades que nós temos, através do nosso Centro Digital Twin, que é importante, eu diria, de sublinhar nesta nossa conversa, que é, numa perspectiva de criar também impacto, não só para startups, mas também para a nossa estrutura de empresas, sobretudo PMEs, de, por exemplo, uma PME que queira fazer uma alteração, um layout da sua estrutura de produção, alterar uma estação de montagem, Um chão de alterar fábrica, um chão por de exemplo. fábrica, exatamente. Nós podemos, antes dessa alteração ser feita, podemos simular aqui, através dos nossos scanners, podemos fazer scanning desse espaço e aí testar layouts, testar ergonomia, testar movimentos de fluxo de materiais, etc., digitalmente, com visibilidade, antes de haver essa alteração no chão de fábrica. Quase como se tivéssemos algo abstrato e conseguimos Exatamente. tirar aqui e testar. Exatamente. Muito bem. A Zona Livre Tecnológica Aveiro já está publicada em Diário da República. O que é que permite esta zona? Que oportunidades é que se abrem às empresas? A Zona Livre Tecnológica foi constituída e homologada pelo governo português em março de 2024 e pretende, sobretudo, ser o quê? Pretende ser uma região, uma área física, constituída toda a região de Aveiro nas suas proximidades, que tem limites, como é óbvio, mas tem o elemento água, todo o estuário da ria, tem o elemento terra e tem o elemento mar, inclusivamente, e o elemento aéreo, como é evidente. É uma zona física onde, dentro de uma capacidade de testagem, de pré-homologação e certificação, se podem testar protótipos. Normalmente isto não é permitido. Mas a Zona Livre Tecnológica permite que uma startup, por exemplo, mais uma vez com o exemplo de um drone, possa ser testado nesta Zona Livre Tecnológica e que não exija excessivas necessidades em termos de segurança, proteção civil, licenças, etc., que permite agilizar este processo de testes. Nós temos neste momento, ainda não está em operação, estamos em constituição dentro do consórcio. O consórcio da Zona Livre Tecnológica é composto por vários elementos, empresas e entidades públicas. É liderado pela Universidade de Aveiro, a Câmara de Aveiro e a Câmara de Ilhavo, o Instituto de Telecomunicações e o PCI. Portanto, essa é a constituição do consórcio que faz a gestão da Zona Livre Tecnológica.
Portanto, estamos já a ter, de uma forma bem interessante, manifestação de interesse de várias empresas startup, nomeadamente um setor que nós, neste momento, muito se fala, que é o setor da defesa, não só, mas o setor da mobilidade também, e outros, e que efetivamente estão interessados em se instalar cá para poderem operar na zona tecnológica e ter esta aceleração em termos do seu componente de inovação através de testes físicos. Basicamente é esse a grande componente, é um caso único na área civil em Portugal. Há uma outra zona livre tecnológica já homologada na zona de Troia, que pertence à Marinha Portuguesa, mas nesta área civil temos claramente esse objetivo. Há uma outra componente que temos como visão nessa zona livre tecnológica, que é, por exemplo, também no setor da defesa, aquilo que se chama, refere muito, que é o dual usage, ou seja, são produtos que podem ser usados simultaneamente na área civil e na área militar, que é uma área que estamos a trabalhar em Por conjunto exemplo, com os o nosso Ministério da drones. Defesa. Por exemplo, os drones. Ok. Portugal tem hoje uma ambição clara em matéria de competências digitais e inteligência artificial. Está refletida em várias estratégias públicas que foram, por exemplo, recentemente aprovadas. O maior desafio está na execução? Sem dúvida. Na execução e na adoção. Nós temos também no PCI essa estratégia bem clara. Temos, no âmbito também do investimento tecnológico que fizemos no Parque de Ciência e Inovação, no PCI, temos aquilo que é componente não visível, ou seja, a componente cloud, ou seja, alojamento de dados, e a componente processo, ou seja, processamento de dados, que hoje em dia processamento de dados e inteligência artificial vivem em combinação direta. Nós temos uma parceria, por exemplo, com a Google, que foi feito um acordo com a Google de alojamento de dados e também de usage, passo o termo, de tudo que é o processamento através de plataforma Gemini, processamento de dados em termos de visibilidade, em termos de capacidade, ou seja, os GPUs, tecnologicamente falando. Ou seja, temos com consideração de todos esses componentes, porque efetivamente quando se faz, como eu disse há pouco, a leitura digital twin de um produto, os dados que são refletidos têm elevada complexidade e elevada capacidade de carga, ou seja, em Exato, termos são de imensos, alojamento. não é? Sim, exatamente. Portanto, é preciso ter uma capacidade de processamento e de alojamento forte em termos de dados. Temos isso considerado. Há um serviço que está disponível para as nossas startups, é um serviço que está disponível para as nossas PMEs que queiram desenvolver projetos connosco, e o objetivo é profissionalizar este processo todo em termos de digital twin, dados e depois darem sentido a esses dados em termos de resultados para um produto desenhado, um produto funcional, um produto que possa ser escalável. Para terminar, e olhando especificamente para as PME e no papel dos centros de inovação tecnológica, qual considera ser a aposta mais crítica nos próximos anos? Isso é uma boa questão. Mas referiu há pouco a inteligência artificial. Eu penso, e nós no PCI, claramente estamos muito bem definidos em relação àquilo que é a componente de inteligência artificial para aquilo que é o escalar do KPI que muito falamos, da produtividade das nossas empresas. No entanto, sejamos realistas. As nossas PMEs, para dar o passo para adotar a inteligência artificial nos seus processos e nos seus serviços, não é fácil. É um processo que é complexo, exige literacia digital, exige conhecimento da nossa estrutura produtiva, exige tempo, exige envolvimento, exige formação e exige custos. E alguma escala também, não é? E alguma escala, é evidente. Portanto, nós no PCI consideramos também essa necessidade. Temos projetos de trabalho com várias empresas que estamos a discutir. Por exemplo, desenvolver um Open Innovation Plan, ou seja, com uma empresa PME, num setor determinado, em que seja possível de integrar uma componente de inteligência artificial. Imaginemos que, por exemplo, uma área que é característica e que temos trabalhado, a área da logística, supply chain. Perceber os fluxos de materiais, perceber a gestão de armazéns, perceber o abastecimento às linhas de produção. Tudo isto é simulável. É possível de se desenvolver projetos com inteligência artificial connosco, nomeadamente neste estúdio, de simular fluxos de materiais e, simultaneamente, percebe-se com estes projetos que tipo de eficiência devemos trabalhar com as PMEs para ter maior
capacidade e agilidade nos seus abastecimentos, porque é uma das áreas críticas, e simultaneamente, através desse projeto, a estrutura dessa PME é aprender a tecnologia, aprender o que é a inteligência artificial, e temos aqui uma combinação, digamos, com um casamento, entre aspas, entre aquilo que é tecnologia e aquilo que é inteligência artificial em termos de impacto para objetivos. E assim poderemos ter mais PME ou maiores. Sem dúvida. Sem dúvida. É esse o objetivo, refletido e sublinhando claramente que o Parque de Ciência e Inovação, o PCI, está posicionado na sua unidade de atividade core de promover e facilitar a inovação com as nossas startups, mas numa perspectiva vertical de trabalhar com empresas, trabalhar com PMEs para permitir às startups ter imersividade na realidade dos negócios com essas PMEs e vice-versa. E essas PMEs podem aprender aquilo que é tecnologia inovadora que se está a desenvolver, de forma a haver adoção mútua, se for o caso disso. Luís Barbosa, muito obrigada pelo Obrigado. seu conhecimento e ideias. Muito obrigado. Obrigada.